Olá, estamos aqui de volta com o nosso discipulado na Bíblia, com o estudo das alianças. E temos vindo a falar das alianças, das ordenanças da aliança da criação. Nós já falamos da primeira ordenança, da primeira lei, que é o sábado. Falamos do sábado semanal, do, do ano do jubileu. Fizemos a abordagem geral do sábado. Hoje vamos falar da segunda lei que Deus criou na criação. E esta lei é o casamento. Então você pode pegar aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, a sua caneta e vamos apontar, vamos escrever. Então pode colocar, este é o ponto 2, né? O ponto 1 foi o sábado, vamos falar de 3 leis. Hoje vamos falar da segunda e vamos falar desta segunda lei em dois vídeos, porque tive a ouvir alguns participantes aí do canal que sugeriram que os vídeos aí a volta de 30 minutos seriam melhores. E é o que nós vamos então, a partir de agora, fazer vídeos com 30, 35 minutos no máximo. E assim a gente divide este estudo do casamento, será dividido em duas partes. Hoje vamos falar da primeira parte, que tem a ver mais com o contexto do livro de Gênesis, que foi quando Deus criou esta ordenança, esta lei que permanece na história da humanidade. E no segundo vídeo nós vamos falar de outras questões do casamento. São questões que são colocadas no dia a dia, questões como a questão do divórcio, por exemplo. Hoje, isto dentro do mundo cristão tem sido muito frequente. E o que é a Bíblia? Uns perguntam, mas isto a Bíblia permite, não permite? Em que circunstâncias é que permite ou não permite? Então, no segundo vídeo vamos falar então dessas questões e ver alguns textos bíblicos sobre esta matéria. Hoje, então, vamos começar com a primeira parte. E, dentro disto, escreve aí no seu caderno. Primeira coisa, pode escrever essa frase aí. O Deus criou o casamento. Deus criou o casamento. Aí põe um tracinho à frente da, da frase e escreve: é uma ordem da criação. Então, o casamento é uma ordem que foi estabelecida por Deus na criação. Repare que o que está acontecendo aqui nesse estudo da aliança, da criação, Deus está aqui lançando bases para toda a história da humanidade. Vocês podem reparar que o descanso faz parte da história da humanidade. Não é por acaso que as pessoas trabalham 7 dias, depois trabalham 6 dias, depois descansam. Muitos descansam o sábado e o domingo. Isto está estabelecido até pela lei, não é, dos homens. Mas isso não é por acaso. Isto foi algo que Deus instituiu para o homem beneficiar disso. O casamento é uma instituição que foi criada por Deus. Né? É uma ordem da criação. Aí você pode estar se perguntando, né? Então, mas se isto é uma ordem, então é obrigatório, eu não posso ficar solteiro? Isto é outra questão, não é? Que depois no segundo vídeo nós vamos deixar isto claro. O facto de ser uma lei da criação
Não podemos tirar essa interpretação, não é? Que ninguém pode ficar solteiro. Vamos, no segundo vídeo, vamos ver o que a Bíblia também fala sobre isso. Portanto, então, esta foi uma ordem que foi estabelecida na criação por Deus para o ser humano. Agora vamos pegar a, a Bíblia, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 23 e 24. Estão aqui dois versículos fundamentais. Veja o que diz o versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos olhar aí para o versículo 23. Olha, nós estamos aqui naquele contexto em que Deus criou todas as coisas, criou os animais e, e Adão, e colocou Adão para dar nome a cada um, e Adão deu nome a todos os animais, só que Adão começou a reparar que não havia ali nada semelhante a ele, né? Ele olhava para a girafa e via que não havia ali correspondência, né? Ele via que todos os animais tinham um companheiro, uma companheira, e ele não tinha, né? E aí Deus então cria a Eva, Deus cria a Eva, Deus cria a Eva e e depois Adão tem essa reação aqui. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que é isso? É uma é, 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 é uma união, uma junção, uma fusão. Escreve aí no seu caderno acerca desse versículo. O que é o casamento? Põe aí letra A, né? Primeiro, à frente junto com essa referência de Gênesis 2, nós vamos colocar a segunda fase. Escreve aí, letra A, o casamento, não é? É uma fusão interpessoal, uma fusão. As pessoas fundem-se uma na outra. Espiritualmente é assim. Você fala, mas né, nós estamos aqui, cada um é uma pessoa, mas a ligação que se estabelece entre as pessoas é uma ligação, é como se elas fizessem assim, e misturasse, tornasse ali uma massa só. Espiritualmente é assim que funciona, é isto que o versículo 23 está a dizer. E depois o 24 diz: e se tornarão os dois uma só carne, reforçando esta ideia. Tá? Então é uma fusão interpessoal, uma fusão de pessoas. Agora vamos ver o ponto B. O ponto B é a referência. Vamos fazer uma viagem aqui para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Lá no versículo 6. Vamos lá. Marcos capítulo 10. Marcos é o segundo evangelho, é o segundo livro do Novo Testamento. É Mateus e depois Marcos. Tá? Então, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 6, diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Versículo 8: e com sua mulher serão os dois uma só carne. É uma repetição do
que está escrito lá em Gênesis, quando Deus cria o casamento. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Né? Então, repare, eu pulei o 7, né, e fui para o 8. Vamos ler o 7. Por isso deixará o homem, o seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então, agora, repare aqui o que acontece no versículo, o que está no versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, onde é que está esse princípio? Lá em Gênesis 2, 23, 24, que nós acabamos de ler. Desde o princípio da criação, o que Deus fez? Deus o fez homem e mulher. Então, no ponto B aí, o que você vai escrever sobre este versículo? O que é o casamento? O casamento, escreve aí, somente entre duas pessoas. Duas pessoas, e agora, homem e mulher, de sexo diferentes. É o que está aqui na Bíblia. Né? Deus o fez homem e mulher. E é entre essas duas pessoas que, biblicamente, se dá o casamento. Dentro, obviamente, e de acordo com a vontade do Deus Criador. Por isso, temos aqui esses dois, o ponto A e o ponto B, que sintetiza aqui a essência do casamento criado lá na criação. Agora vamos continuar. Você vai colocar, nós estamos no ponto 2, não é? Que é o casamento. Agora você coloca, e fizemos aqui esta primeira abordagem, não é? Dizendo que Deus criou o casamento, que é uma criação, que é uma ordem da criação, e a gente viu que o casamento é uma fusão interpessoal, não é? E vimos que o casamento é entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Dentro da perspectiva bíblica, é isso. Não existe nada diferente. Agora, você vai colocar aí 2.1, né? 2.1 e escreve aí. Escreve à frente de 2.1 a estrutura interna do casamento. Vamos ver. E à frente da estrutura interna você pode colocar Gênesis 2, 18. E vamos lá para Gênesis agora. Nós vamos voltar para Gênesis, fazer aqui uma viagem de muitos séculos. Gênesis 2, 18. Disse então, veja lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque o homem até aqui estava só. Né? Deus tinha dado uma ordem para Adão, não é? Adão administrar, cuidar do jardim, colocar nome aos animais, e Adão tinha que administrar e cuidar daquilo tudo, né? E está logo aqui, o versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Né? E então, repare, e aqui no versículo 18 ele diz: não é bom que o homem esteja só. Deus, neste momento, Deus concluiu que Adão não ia ficar só. E aí o que ele fez? Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Idônea, podemos traduzir por igual. É alguém que vai ajudar o homem e que é igual a ele.
né? E então, por isso que Adão depois teve aquela reação. Ah, agora está tudo bem. Esta realmente é parecida comigo, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E então Deus cria. Esta é. Repara aqui agora. O que vamos retirar aqui? Nós estamos a abordar aqui o 2.1, a estrutura interna do casamento. Que é isto? Como é que o casamento funciona ou deve funcionar no seu interior, lá dentro de casa? Como é que deve funcionar? E aqui, ó. Primeiro aspecto. A mulher é o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora. É um, é, é, o, é um apoio, não é? O Adão tinha o objetivo tinha o objetivo de cuidar do jardim, e a Eva iria ajudá-lo nessa tarefa, né? O casamento hoje não é cultivar um jardim, mas é cultivar uma casa, os filhos, né? Adão cuidava lá das plantas, as nossas plantas são os nossos filhos, né? É a esposa, é o esposo, né? Então, essa é a família. Então, isto é que deve ser cultivado no casamento. E idônea, igual. A mulher é auxiliadora, não é uma escrava, não é? Nós vamos depois ver um versículo do Novo Testamento que pode dar uma ideia errada, não é? Mas este versículo de Gênesis, que foi a criação do casamento, não deixa nenhuma dúvida de que a mulher está numa posição de, de igualdade com o homem. Ela não é menos que um homem. Agora, cada um, evidentemente, terá a sua função. E a função de um não é igual à função do outro. É assim como Deus, o Pai, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só, mas cada um tem uma função diferente, não é? O Pai criando, o Filho salvando e o Espírito Santo sendo o consolador, sendo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? Aquele que auxilia o ser humano. Então, aí também, ninguém é menor do que ninguém, não é? Deus não é menor, mas mas cada um tem a sua função. E quando cada um cumpre a sua função, aí as coisas funcionam bem, não é? E vamos então, já vimos aí a estrutura interna, né, do casamento. Nós vamos agora viajar para a carta de Efésios, no capítulo 5. Efésios está lá no Novo Testamento. Você tem que seguir. O Novo Testamento começa com Mateus, depois Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Depois dos evangelhos, você vai para Atos dos Apóstolos, Gálatas, Coríntios, e vai caminhando aí para frente, a seguir a Gálatas, né? Você vai encontrar Coríntios, Gálatas, e a seguir a Gálatas você vai encontrar Efésios. É uma carta que foi escrita por Paulo aos cristãos que estavam em Éfeso. Então aqui, depois ele aborda aqui uma parte desta carta, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre o, o que o homem deve fazer e o que a mulher deve fazer. Começamos lá no versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor.
Né? E aqui já tem. O primeiro problema começa aqui, na palavra submissão. Não é? Submissão. E, às vezes, ela é mal interpretada como se a mulher fosse menos do que o marido, como se a mulher fosse um gênero de uma escrava que está ali só para receber ordens e o marido está ali só para dar ordens e mandar, não é? Como às vezes as próprias isto, infelizmente, isso aconteceu na história da humanidade, em que a mulher, né, foi subjugada desta maneira. E, infelizmente, ainda hoje acontece esse tipo de situação. Mas biblicamente a palavra submissão não é não é essa ideia. E nós já vamos ver logo a seguir quando falar do que o marido deve fazer. Então a mulher, essa palavra também, há quem traduz a palavra submissão por respeito, não é? As mulheres tenham respeito para com o seu próprio marido, como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então aqui o Paulo está começando a falar da função no casamento. Então, Paulo está a falar aqui da liderança, não é? Da liderança no casal que está posta sobre o homem, porque o marido é o cabeça da mulher. Agora, ser o cabeça da mulher não é ser um gênero de um patrão, não é? Simplesmente para dar ordens. Repare no que aconteceu em Gênesis. A mulher era uma auxiliadora, não é? Que estava lado a lado com auxiliadora idônea, igual, estava lado a lado com, com Adão para administrar aquele grande empreendimento que era o jardim. E aqui ela está lado a lado com seu marido, embora o marido assuma a posição, a função de liderança, mas ela participa também nesta liderança. Não é? Isto é muito importante. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 23, no final, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, Paulo está aqui a fazer uma comparação. Ora ele fala do casamento, ora ele fala da Cristo e a igreja. Então, ele faz a comparação. Como é que Cristo se relaciona com a igreja, não é? E como é que o casamento, o homem se relaciona, o casamento e a mulher. É uma, é, é uma, é uma comparação entre esses dois aspectos. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Não é? Lá está outra vez. Tem aquela atitude de respeito e cumpra a sua função, não é? Dentro do casal. Agora, repara aqui o que vai dizer ao marido, não é? Se a mulher deve submissão, respeito e, e confiança no marido, que ele é capaz de conduzir o barco, não é? E com o auxílio dela, evidentemente. Ao marido, aqui vai se desfazer toda aquela ideia de que a mulher é um gênero de escrava para receber ordens. Olha o 25. Maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja. Cristo fez tudo pela igreja. Cristo entregou a sua vida pela igreja. Entregou a sua vida. Isto é amar. Amar é dar-se, é doar-se, não é?
é satisfazer as necessidades, não vontades, necessidades do outro, é sacrificar-se pelo outro, não é? É dar como Cristo deu à igreja, sem esperar receber nada em troca, não é? Este amor que está a falar aqui é aquele amor incondicional, o amor, mesmo amor com que Deus ama o ser humano. É um amor incondicional, um amor que faz, mas não fica ali à espera de, de receber. Então, olha, como depois não recebeu nada, falar, então para a próxima, eu já não faço assim não pode ser, não. Este amor que o marido tem uma responsabilidade muito grande ao homem. O marido deve dar-se, ajudar, né? Ajudar a mulher a desenvolver o seu potencial, seus dons, seus talentos, a crescer como ser humano, sem esperar receber nada em troca. Isto não é fácil, mas aqui deita por terra qualquer ideia que o homem manda na mulher, como se fosse um patrão, não é? Eu sei que há aqueles homens que são durões, não é? E acha que a mulher está ali como um pano de chão para limpar os pés, não é? Mas não, a função do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é? E se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Está a falar da igreja, não é? Mas também está a falar da responsabilidade do marido para desenvolver a vida espiritual da sua esposa, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Então dá a falar aqui da igreja para a igreja parecer bonita, não é? E trazendo para o lado do casamento, é a responsabilidade do marido o bem-estar em todos os sentidos da mulher, né? Se a mulher não está bem, o marido tem responsabilidade nisso, não é? Digamos assim que a mulher acaba por ser o espelho daquilo que o marido faz. Se o marido está cumprindo a sua missão como está aqui, a sua mulher vai aparecer gloriosa, como diz aqui a igreja. Não é? E gloriosa, não estou a falar de parecer ali nos bons vestidos, pintadinhas, isto são acessórios. Mas interiormente ela está bem, está feliz, não é? Sentir-se segura, tudo isso. E por isso a função do marido é uma função muito de grande responsabilidade, uma responsabilidade enorme. Vamos agora terminar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Quem ama, amar a mulher como ao próprio corpo. Não é? Nós temos todo o cuidado do nosso corpo, queremos comer determinados tipos de alimento, queremos fazer exercício, por quê? Porque nós não queremos maltratar o nosso corpo. E a mesma situação nós fazemos deve ser feita com a mulher. A mulher deve ser vista pelo marido como o seu próprio corpo, não é? Como você cuida de si próprio também. Então, a coisa aqui para o homem não está assim muito fácil, não é? É uma responsabilidade muito grande. E às vezes há aquela tendência de ficar querendo colocar a culpa no outro, mas aqui a responsabilidade
daquilo que eu vejo aqui no texto, a responsabilidade do casamento funcionar bem recai maioritariamente sobre o homem, não é? Sobre o homem. É, isso tudo para dizer que os casamentos, quando chegam ao final e você vê homem é, sempre culpando a mulher, isto maioritariamente a maior responsabilidade, se for bem analisado, vai estar sobre ele, com raríssimas exceções. Porque se nós, homens, cumprirmos a missão de acordo com está aqui na Bíblia, as coisas funcionarão de uma outra maneira, funcionarão bem. A missão do marido é muito grande, é a missão de amar como Cristo amou. Versículo 28, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Né? Do jeito que Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da mulher. Do jeito que Jesus ama a igreja, o marido deve amar a mulher. Não é? Ele fala assim, mas Jesus, por exemplo, né, sacrifica-se e sacrificou-se por nós que somos pecadores e erramos. E às vezes nós não queremos fazer sacrifício porque ela falhou, ela errou conosco. Jesus foi as últimas consequências. Jesus entregou a sua vida. Né? E, portanto, isso é uma questão muito, muito séria e que o homem, estou aqui a falar agora para o homem deve levar isto muito sério e se pensava diferente até aqui, começa a refletir neste texto na questão de amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Né? E aí repete lá o conceito no versículo 30, lá de Gênesis, ó, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Né? Tornarão lá o que aconteceu lá em Gênesis. Agora nós vamos voltar para Gênesis 3:16, para a gente encerrar hoje o nosso estudo. Gênesis 3:16. Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Repare que nós estamos aqui na aliança da criação, precisamente naquele ponto em que o homem é perfeito. Né? Aliança da criação, o homem não pecou, o homem pode viver perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Aqui não há erro, não há falha. Mas aconteceu a falha. E isso refletiu, teve reflexo no casamento. E este texto que vamos ler aqui já é um texto depois da queda. 3:16. Diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. E aqui esse final do versículo é que eu quero chamar a atenção. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isto foi a queda, pode escrever aí no seu caderno. A queda introduz um desequilíbrio no casamento. E isto é muito importante. É muito importante a gente ter em atenção isso. Por quê? Que desequilíbrio é esse? A mulher passou a ter um desejo maior, fora do normal, de estar com o marido, não é? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Né? Às vezes aquela coisa que ninguém entende, que a mulher
tem aquela necessidade de estar ali muito tempo com o marido para conversar, para uma série de coisas. É uma necessidade, não é, que a mulher tem. O teu desejo será para o teu marido. Este desequilíbrio veio com a queda. E qual é a função? Qual é o desafio do casamento? É resolver este desequilíbrio, né? E aqui o homem que tem a responsabilidade de amar a sua esposa tem um papel muito grande, porque isto também vai exigir do homem todo este cuidado para amar a sua esposa e poder trazer um equilíbrio nessa questão desse desejo. Esse desejo será para o teu marido. Esse desejo a mais que ela passa a ter depois da queda, não é? Essa necessidade a mais. Por isso, vai haver realmente uma necessidade da parte do homem de estar disponível para uma atenção especial por parte da mulher. Não é? Nós vamos terminar por aqui esta primeira parte do casamento no contexto de Gênesis. No próximo vídeo, nós vamos então falar daqueles outros problemas e dúvidas, não é? Que o casamento traz no dia de hoje, tem trazido e tem acontecido dentro das igrejas. Nós vamos ver o que a Bíblia diz, não é? E depois cada um vai tirar as suas conclusões e vai aplicar na sua vida. Então, até lá, até o próximo vídeo e que Deus vos abençoe grandemente.